Então, vou fazer a live hoje do elefante Billy, que é integrante da coleção Safari, tá? Esse elefantinho aqui é um dos integrantes da coleção Safari que eu lancei aqui no ateliê. A coleção Safari, para quem ainda não conhece, ela é um combo de apostilas com 7 apostilas. Então, é a apostila do elefante, do leão, do hipopótamo, do macaco, girafa e da zebra. Então, são 7 animaizinhos que compõem este combo de apostilas. Para quem ainda não viu, para quem ainda não tem e gostaria de conferir como que funciona, tem o link aí para adquirir a apostila. Tem o link também para adquirir o kit de tecidos. O kit de tecidos que eu fiz aqui são com os mesmos tecidos que eu utilizo para fazer as peças aqui do ateliê. Então, esse kit compõe 10 unidades de tecidos em todas as cores dos bichinhos que vocês vão precisar. E com esse kit, vocês conseguem fazer até 2 bichinhos de cada, tá? Então, são 7 bichinhos, vocês conseguem fazer 14, 2 de cada, tá bom? Então, para quem quiser dar uma olhadinha, conferir, tem aí o link da apostila e o link também do kit de tecidos, tá? Então, aqui, para fazer este elefante, a gente utiliza tecido Microsoft, tá? Tecido Microsoft azul céu, que é o que tem lá na lojinha, a gente utiliza esse tecido. Eu utilizo o tecido Microsoft para a confecção de todos os bichinhos da coleção Safari. Então, lembrando aqui, sempre quando for iniciar o seu trabalho, vocês têm que verificar o sentido do fio. O sentido do fio conta muito no enchimento da sua peça, para que depois ela não fique torta. Então, o sentido do fio é essencial vocês descobrirem qual é o sentido para riscar os moldes corretamente, tá? Então, aqui, ó, o sentido do fio, ele não estica tanto. O sentido do fio tá aqui na vertical, ó. E na horizontal, o tecido, ele estica mais, ele cede mais na horizontal. Então, se o tecido ceder mais na horizontal, o sentido do fio é na vertical. Então, aqui, ó, o tecido estica mais na horizontal. Então, o sentido correto é aqui na vertical. No vídeo, pode ser que vocês não enxerguem, mas no avesso do tecido Microsoft, vocês conseguem enxergar a trama aqui do tecido. Então, dá para descobrir facilmente qual é o sentido correto. Então, vamos lá. Já estou com os moldes aqui. Então, lembrando que nas apostilas, o que compõe as apostilas da coleção Safari? Vai a capa da apostila, sempre com a foto do bichinho na frente, tá? Vai a lista de materiais, com todo o material que vocês vão utilizar para fazer a peça. Os moldes já em tamanho real, com as explicações e dicas. Então, as apostilas têm o passo a passo todo explicativo lá, só não tem as fotos. Como eu tô fazendo as lives agora, vai ajudar bastante vocês na hora de confeccionar a sua peça. Então, aqui já estou com todas as partes recortadas dos moldes. E a gente vai riscar todos os moldes no tecido. Então, essa parte é simples, respeitando sempre o sentido do fio, a gente vai riscar sempre os moldes na vertical, tá? Principalmente as partes que vão ser cheias. Já a orelha não tem problema você riscar sem respeitar não respeitando o sentido do fio, porque ela não vai ser cheia de plumante. As outras partes que vão ser cheias, a gente tem que respeitar o sentido. Então, aqui, ó, nós vamos riscar 2 vezes o molde do corpo, 2 vezes o molde da cabeça, 4 vezes o molde da perninha, 4 vezes o molde do bracinho, 2 vezes o molde da tromba. Se vocês forem... E 4 vezes o molde da orelha. Vocês já podem riscar os moldes com o tecido dobrado. Então, ó, vou mostrar aqui. Então, o sentido do fio tá aqui, vou dobrar o tecido ao meio. Ó, vou dobrar o tecido ao meio aqui. E aí, vocês já podem riscar. Então, aqui, como eu dobrei ao meio,
já tô riscando no tecido duplo, direito com direito, tá, gente? O avesso tá aqui pra cima. Então, aqui, ó, já riscando no tecido duplo, então, eu vou só riscar uma vez o corpo, uma vez a cabeça, tá? Respeitando o sentido do fio. Na orelha, a gente risca 2 vezes, tá? Risca uma vez aqui, 2 vezes. E 2 vezes a perninha, 2 vezes o bracinho, pra fazer todas as partes. Aqui, quando você risca o molde já com o tecido duplo, não precisa espelhar o molde para riscar dos bracinhos e da perna. A gente pode riscar no mesmo sentido aqui, quando o tecido tá duplo. Se eu for riscar com o tecido aberto, aí sim, risco 2 vezes a perninha desse lado e risco 2 vezes a perninha do outro, tá? Então, nós vamos riscar todos os moldes no tecido e costurar no risco, tá? A gente vai costurar todas as partes no risco, lá na máquina. Eu costuro com a máquina Brother SQ9000, utilizo o ponto número 1, que é de costura reta, não tem segredo nenhum, então, eu utilizo o ponto número 1 com espaçamento lá em cima de 2.0, tá? A agulha que eu utilizo na máquina é a agulha 9, que é a agulha mais fina, ela é mais fácil para você fazer os seus trabalhos e fica muito mais delicado. Então, aqui, ó, já estou com todas as partes costuradas e já recortei. Refilei todas as peças, tirei aqui a borda aqui de tecido, que tava sobrando em volta, deixei com meio centímetro aqui da costura, para não correr o risco de abrir a costura na hora de encher, tá? Então, aqui, ó, já estou com todas as partes recortadas e já refilei em volta, tirando o excesso de tecido. Então, as 2 perninhas, os 2 bracinhos, a tromba, as 2 orelhinhas, a cabeça e o corpinho. E aqui, o molde do rabinho. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Agora, o próximo passo é fazer as aberturas de cada peça. Lá no molde, eu indico também aonde você deve fazer as aberturas certinho, tá? Então, vamos lá. A cabeça, aqui, ó. Eu vou fazer a abertura aqui na parte de baixo. Então, com uma tesoura fininha, vocês fazem a abertura aí. Não precisa ser um corte muito grande, tá? Um pouquinho só para você conseguir desvirar. Então, faz as aberturas conforme indicado lá no molde. Aqui as orelhinhas, a gente vai fazer aqui na pontinha, tá? A gente abre aqui. Ó, faço a abertura aqui na pontinha da orelha. As 2 orelhas, o corpinho, a cabeça. A tromba, tanto faz você fazer a abertura desse lado ou desse, não tem problema. A gente faz a abertura como tá indicado lá no molde. Já para os bracinhos e as perninhas, vocês têm que fazer o quê? Espelhar o molde. Espelhar o molde é isso daqui, ó, virar uma ao contrário da outra para fazer a abertura, tá? Mesma coisa com os bracinhos. Por que eu faço isso? Porque depois, na hora de encher e fechar as aberturas, a gente consegue esconder essas partes abertas virado pro corpinho, tá? Então, os bracinhos e as perninhas, a gente espelha o molde para fazer a abertura. Faz a abertura aqui. Aqui, e os bracinhos também, aqui na parte de cima. Isso vai tudo indicadinho lá no molde. Então, depois que eu fiz as aberturas, vamos fazer... lembrando que na hora que a gente for refilar a peça, principalmente essa parte do pezinho, a gente tem que dar um pique aqui nessa curvinha, para depois, na hora que a gente desvirar a peça, não ficar repuxado o tecido. Mas tomando muito cuidado para não cortar a costura, tá? A gente faz um pique aqui com a tesoura, tá? Com muito cuidado para não cortar a costura, só para na hora que for desvirar, não ficar repuxado. Esse aqui, eu já dei o pique. Aqui na tromba, também, só um piquezinho aqui no meio, tá? Então, agora, a gente vai desvirar todas as peças. Então, ó, a gente vai desvirar todas as peças,
Eu utilizo a ponta do pincel para acertar as costuras lá dentro. E acertando tudo bonitinho aqui, ó. Então, a gente vai desvirar todas as peças. Tudo, tudo, tudo. Ó, aqui eu vou acertar também com a ponta do pincel toda a costura lá dentro. Desvirar aqui a cabeça. Então, vocês vão desvirar todas as peças aí, tá? Depois que desvirou tudo, nós vamos encher. Eu sempre encho muito bem todas as peças que eu faço, porque eu gosto das peças bem firminhas. Então, o enchimento depende, o tamanho da peça também depende muito do enchimento. Então, se você encher pouco a peça vai ficar menor, tá? Então, aqui, ó, a gente vai encher pela abertura. Quem não tiver esse garfinho para encher, pode utilizar a ponta de um pincel maior para encher, tá bom? Então, a gente vai encher bem, desde a pontinha até a abertura. Aqui, ó, a gente vai encher bem mesmo. Vocês percebem que eu encho bem, ó. Pra vocês terem uma noção. Pra esse elefantinho, eu utilizei quase 180 gramas de plumante. Então, eu encho bem ele mesmo pra ficar bem firminho. Então, ó, gente, enchi bem a peça. Vocês percebem que aqui, ó, o buraquinho fica bem aberto mesmo. E agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer o fechamento de todas as peças. Ó, aqui eu já estou com o passo a passo adiantado, que essa parte de enchimento leva um certo tempo. Então, aqui, ó, já enchi todas as partes. As duas perninhas já estão cheias, o corpinho, a cabeça, os dois bracinhos, tá? Então, aqui já estou com todas as partes cheinhas. Aqui já estou com todas as peças cheinhas, bem cheinha mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Fechar todas as aberturas com os pontinhos à mão. Eu utilizo a linha poliamida branca. Tenho lá na lojinha online essa linha, que ela é bem resistente, é muito difícil de estourar. Então, ó, aqui, ó, a gente vai fechar todas as aberturas com os pontinhos à mão, tá? Já fechei quase todas, deixei só a tromba aqui pra gente fechar juntas. Então, aqui, ó, eu vou fazer o fechamento da seguinte forma, simples. Vou entrar com agulha aqui por dentro e vou fazer um zigue-zague pra fechar toda essa parte em aberto. Então, ó, entro aqui, saio aqui do outro lado, ó. E vou puxando pra fechar, ó. Esse aqui, eu fiz uma abertura muito grande. Então, ó, vou empurrando o plumante lá pra dentro e vou fazendo zigue-zague pra fechar toda essa parte que tá aberta. E aqui, a gente vai arrematar. Então, entro com a agulha, passo aqui por dentro da argolinha e arremato. Faço isso umas 2 vezes. Tá? Aqui, ó. Sobrou um bom pedaço de linha ainda, então dá pra gente fazer a marcação aqui da tromba do elefante. Com essa linha que sobrou, a gente já pode entrar com as marcações aqui na tromba, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui por trás, vou entrar com a agulha e sair aqui na primeira marcação da linha, da marcação aqui da tromba, ó. Eu entro aqui por trás com a agulha e saio aqui na frente, ó, do lado da costura, tá? Dou um espacinho aqui e faço a primeira marcação da tromba, que vai ser todas essas marquinhas aqui, ó. Então, ó, saí com a agulha aqui, vou passar a linha aqui pro outro lado, entrar com a agulha aqui, ó, antes da costura da tromba, vejo se tá retinho, tá? Já dou a distância de um dedo e saio aqui na parte de baixo, já pra fazer a outra marcação. É super simples. Ó, saio aqui. A primeira linha vai ficar aqui, ó, retinha aqui na parte de cima.
eu vou sempre puxando, ó, pra ir fazendo a marcação dos gominhos. A mesma coisa, ó, vou passar a linha pro outro lado, entrar aqui do lado da costura, ó, e já sair lá na parte de baixo pra fazer a marcação do terceiro risquinho, tá bom? Ó, vamos marcar o terceiro risquinho. A mesma coisa, assim, todos os risquinhos a gente vai marcar até chegar aqui na parte de baixo. Entro aqui, saio aqui do lado e puxo pra fazer a marcação. Aqui, ó, na curvinha, a gente vai deixar a distância maior aqui e na curvinha uma distância menor, de uma linha pra outra. Entro aqui, já vou marcar lá de novo. Oi, Fer, a linha de pesponto, como ela é mais... Se você for utilizar a linha de pesponto, pode usar a linha dupla, para ela ficar mais resistente. Aqui, com essa linha poliamida, eu utilizo uma só, não coloco dupla, tá? Como a linha ficou curta, então eu vou passar pra cá e vou dar um pontinho aqui atrás, ó. Só pra não perder toda essa marcação que eu já fiz. Então, eu puxo aqui e vou fazer um arremate aqui atrás. E já vou emendar com outra linha. Ó, faço o remate aqui, pra não perder. Dá uns 2 nozinhos pra não soltar. Então, arrematei, ó. Vai ficar bem escondidinho esse ponto. Arrematei aqui. Vou pegar outro pedaço de linha pra gente terminar de fazer a marcação. E por último, eu vou entrar aqui e sair aqui na parte de trás, ó. Entro aqui do lado e saio aqui na parte de trás, pra gente arrematar. Antes de arrematar, a gente puxa pra fazer a marcação e arremata aqui na parte de trás. Opa! Prontinho. E corto aqui, ó, tá? Então, a tromba não tem segredo, é só a marcação com linha mesmo, tá bom? A tromba é isso daqui. Agora, vamos lá fazer o rostinho do nosso elefante. Já fechei as 2 aberturas também com um pontinho, tá? E aqui é a cabeça. Então, a primeira coisa, a gente vai prender a tromba na cabeça. Primeiramente, a tromba na cabeça, para depois a gente fixar as pérolas, que são os olhinhos. Tem gente que prefere colar, não tem problema, pode passar cola quente aqui e colar na cabeça, mas eu gosto de colocar com a linha. Aqui eu utilizo a linha dupla, tá? Deixa eu pegar aqui uma boa parte. Então, eu vou utilizar a linha dupla para fixar a tromba aqui na cabeça do elefante. Então, ó, a gente coloca a linha na direção da ponta da agulha aqui, vou segurar a linha e vou dar umas 5 voltinhas em volta da agulha. Seguro todas essas linhas que eu enrolei, deixa eu enrolar aqui de novo, ó. Umas 5 voltinhas, seguro todas as linhas aqui e puxo lá pro final da linha. Fazendo isso, eu formo um nozinho aqui na ponta, tá? Então, vamos lá. Vou entrar aqui na direção da abertura da cabeça com a agulha e vou sair aqui aonde vou fixar a tromba, tá? Bem aqui, ó, nessa parte, no meio da cabeça. Um pouquinho mais pra baixo, tá? Não tão no meio. Vou sair com a agulha aqui, deixa eu só puxar aqui um pouquinho mais pra baixo. Sair com a linha aqui, com a agulha aqui e vou pegar a tromba. Então, eu vou entrar de um lado pro outro pra fixar a tromba aqui, ó. Entro aqui e já saio aqui, ó. Tá? Aqui. E vou entrar lá na cabeça e sair lá na direção da abertura da cabeça, ó. Entro aqui e saio aqui na parte de trás, na direção da abertura. E vou puxar. Puxa aqui. Tá vendo? Então, aqui
Eu vou puxar bem e arrematar aqui atrás. Dou um nó. Dou uns 3 nozinhos pra segurar bem. Mais um aqui pra não correr o risco de soltar. Eu faço tudo isso na direção da abertura da cabeça, porque depois isso daqui a gente tem como esconder na hora de montar a cabeça ao corpo, tá bom? Então, ó, puxei aqui. Posso sair aqui com a agulha por dentro da cabeça, ó. E cortar o restante da linha, tá? Então, já fixei a tromba aqui. Agora, vamos fixar os olhinhos. Utilizo a linha preta poliamida. Então, ó, passei a linha dupla aqui pra gente fixar os olhinhos. Vamos entrar lá pela abertura da cabeça, porque essa linha vai ficar escondida depois, e fazer a marcação dos olhinhos. Pra quem tem dificuldade, pode colocar 2 alfinetes aqui pra ver a direção aonde sair com a agulha. Ou pode fazer a marcação com a caneta fantasminha também. E depois você apaga com o secador. Então, eu vou fazer a olho aqui. Entro aqui na direção da abertura da cabeça. E vou sair aqui pra marcar o primeiro olhinho, ó. Pouco acima da tromba. Ó. Saí aqui, deixa eu só virar mais um pouquinho. Aqui, ó. E vou pôr a primeira pérola. Vou puxar com muito cuidado, como a linha é dupla, às vezes ela dá nó. Então, ó, pus a primeira pérola, dou um espacinho entre a linha e vou voltar lá na direção da cabeça novamente. Puxo com cuidado. Puxo aqui. Ó, prendi uma pérola. Volto na mesma direção e vou pegar novamente a pérola, tá? Saio aqui com a agulha do lado. Bem próxima mesmo. Passo por dentro da pérola novamente. Passo aqui por dentro. E volto lá pra trás. Por que eu faço esses 2 processos? Pra dar profundidade no olhar. Então, ó, volto lá pra trás. Puxo com cuidado. Agora, é o momento que vocês puxam aqui a linha pra afundar a pérola aqui na peça, ó, tá? Então, eu puxei aqui pra afundar o olhinho. Então, o que eu posso fazer? Antes de começar a marcar, antes de começar a fixar o segundo, eu puxo aqui e dou um arremate pra segurar a pérola aqui no lugar, ó. Dou um nozinho aqui na parte de baixo, só pra segurar a pérola. Arremato aqui. Só pra ela não sair do lugar, tá vendo? E vou prender o próximo. Do mesmo jeito. Entro aqui pela abertura. E saio pra marcar aqui o segundo olhinho. Ó, entro aqui, dou um espacinho, volto lá na direção da cabeça, da abertura. Puxo aqui. Faço a mesma coisa. Entro novamente aqui por trás. Saio aqui do lado da pérola, pego a pérola novamente e volto lá pra trás pra puxar a linha. Volto lá atrás. E vou arrematar. Ó, puxo aqui. E vou arrematar aqui na parte de trás, ó, dou uma puxadinha pra aprofundar a pérola e vou arrematar aqui atrás. Já fixei os 2 olhinhos. Agora, vamos marcar a sobrancelha. Pra marcar a sobrancelha, eu não utilizo a linha dupla. Então, como sobrou bastante linha aqui, ó, vou cortar uma só. E vou marcar com apenas uma linha a sobrancelha. Tiro aqui o excesso da outra linha. Vou entrar aqui pela direção da abertura, novamente, e marcar a sobrancelha. Logo acima dos olhinhos.
Marco uma aqui, saio aqui, ó, aqui na parte de cima, entro e saio aqui no centro dos olhinhos, ó, aqui acima, pra marcar a segunda. Então, saí com a linha aqui, entro e saio com a agulha aqui do outro lado pra marcar a sobrancelha, ó. Marquei uma. E vou marcar a outra. Vejo mais ou menos o tamanho, marco a outra e saio lá na direção da cabeça, da abertura. Então, ó, marquei a segunda sobrancelha e vou arrematar aqui na parte de trás. Vou arrematar aqui, dou uns 2 nozinhos. Ó, prontinho, aí é só arrematar aqui embaixo. Já prendi as 2 sobrancelhas. Agora, a gente já pode fazer a marcação aqui das bochechinhas com o blush. Eu sempre utilizo um blush rosinha, bem clarinho, tá? Passo aqui uma trouxinha de tecido que eu fiz, sempre tiro o excesso na mão. E aplico com um movimento circular na peça, tá vendo? Um movimento circular aqui, ó. Mesma coisa eu faço do outro lado. Aplico sempre com movimento circular pra dar cor na bochechinha. Então, ó, já dei a cor nela. Aqui. Vamos para a montagem do corpo. Estamos quase mais da metade. Antes de montar o corpinho, aqui eu já fiz a marcação dos dedinhos e vou marcar na outra mão para vocês verem. Vamos fazer a marcação dos dedinhos. Dá um nozinho aqui na ponta, não precisa ser linha dupla, tá? E vamos fazer a marcação. Aqui eu já fiz a marcação de uma mão, vamos marcar a outra. Então, aqui, ó, a abertura da peça tá nessa parte, a gente vai entrar com a agulha no mesmo lado que está a abertura do braço, tá bom? Então, eu entro com a agulha aqui na parte de baixo, ó, do bracinho. Ó, a abertura está aqui, eu vou entrar com a agulha aqui. E vou sair aqui, ó, não muito no meio, com a agulha, ó. Saio aqui. Prendi a linha aqui. Deixa eu só cortar esse excesso de linha. Ó, saí com a linha aqui. Eu vou passar a linha pra frente, vou entrar novamente com a agulha na mesma direção que eu entrei primeiro, ó. Passo a linha aqui pra frente, entro aqui na mesma direção e saio do lado, aqui, ó, dou a distância de um dedo pra fazer a marcação do outro dedinho, ó. Vou puxar a linha, ó, pra marcar. Ó, puxei a linha aqui, marcou. Mesma coisa aqui, ó, vou passar a linha pra frente e entrar aqui do lado, ó. Saio aqui novamente na mesma marcação do segundo dedo, ó. Puxo de novo a linha e aqui atrás eu vou arrematar na direção da abertura. Dou uma beliscadinha no tecido e arremato com um nozinho. 2 vezes pra fixar bem. Prontinho, ó. E vou cortar o excesso de linha. Então, aqui, já estamos com as 2 marcações, ó. Os 2 bracinhos marcados. Então, vamos fazer agora a montagem do corpinho. Utilizo sempre linha dupla para ficar mais resistente. Deixa eu guardar essa agulha aqui. Então, vamos começar a montagem. Para essa peça aqui, ó, vocês conseguem utilizar essa agulha menor, tá? Na montagem do corpinho. Então, vamos fazer o nozinho. E vamos montar. Primeiro, vou pegar o corpinho, posicionar a costura virada pra frente e vou fixar as pernas nas laterais, tá bom? Então, eu vou entrar aqui com a agulha do lado do corpinho, olha, nessa direção, e vou atravessar lá do outro lado,
deixando sempre a agulha reta para não ficar com a perna torta. Então, saio lá do outro lado. Deixa eu ver aqui se tá retinho. Saio aqui do outro lado. Com cuidado, eu vou puxar a linha. Então, aqui eu vou prender a primeira perninha, ó. A direção da abertura da peça está aqui. Vou prender essa perna nessa lateral. Então, eu vou entrar com a agulha aqui e já vou sair na mesma direção, ó. Não vou ultrapassar a perna do outro lado, tá? Então, eu entro aqui, já saio aqui nessa mesma direção e vou puxar a linha. Pra voltar lá pro outro lado e prender a outra perna, dou distância de um dedo aqui desse ponto pro outro, entro com a agulha, aqui, vou sair lá, próximo ao primeiro ponto que eu fiz, ó. Muito cuidado nessa hora pra não embolar a linha aqui do outro lado, ó. Então, eu vou puxar aqui com cuidado, ó. Tá? Com cuidado pra não enroscar. E vou prender a outra perna da mesma maneira. Entro aqui e saio na mesma direção, sem ultrapassar do outro lado. E vou voltar lá pro outro lado, novamente, mas agora sem pegar a perna, tá? Dou a distância de um dedo. Vou entrar aqui e sair aqui no meio, ó. Aqui. Ó, vou puxar devagar a linha pra não enrolar, ó. Puxo aqui, ó. Tá vendo? Então, já fixei as duas pernas. Agora, a gente vai segurar o corpinho aqui e puxar bem pra fixar as duas perninhas no corpo, tá bom? Então, ó, puxa bem aqui, segura a linha e vou dar umas 3 laçadas na perna pra arrematar, ó. Uma, passo a agulha aqui por dentro da linha e puxo. O primeiro, sempre a gente consegue puxar mais. Puxo aqui, segura a linha novamente e vou arrematar mais 2 vezes. Uma. Mais uma. Passo aqui por dentro. Prontinho. Ó, fixei as perninhas. Como sobrou bastante linha aqui, ó, então, ó, vamos prender o bracinho agora. Como sobrou bastante linha, eu vou entrar aqui no meio da perna e vou sair aqui na parte de cima onde eu vou prender o bracinho. Ó, saio aqui em cima. Saio aqui na parte de cima. A mesma coisa, o mesmo processo. Eu vou passar a agulha de um lado pro outro. Passo aqui pro outro lado. Aqui, vou prender o primeiro bracinho. Entro e saio aqui no mesmo lado, sem ultrapassar a peça toda. Puxo a linha e vou lá do outro lado, dou a distância de um dedo, vou lá do outro lado prender o próximo bracinho. Mesma coisa também. Entro e saio aqui na mesma direção. Sempre com muito cuidado para não dar nó. Então, vou dar a distância de um dedo e sair lá do outro lado sem pegar o braço agora, só para arrematar. Saio aqui. E vou puxar. Puxo. Mesma coisa. Vou puxar bem e dar 3 arremates em volta do bracinho pra fixar a linha. Vou dar uma volta aqui. Prendo primeiro o bracinho. Mais uma. E a última para reforçar melhor. Prontinho. Então, já prendemos os bracinhos e as perninhas. Aqui. Agora,
Para finalizar, vamos fixar a cabeça. Vamos fixar a cabeça aqui. Então, como que eu vou fazer? Sobrou linha ainda. Deixa eu ver se vai dar pra fazer. Deixa eu só ver. Bom, eu já vou pegar outra linha, porque se caso faltar, aí é ruim. Então, eu vou arrematar aqui. Vou pegar outra linha pra gente fixar a cabeça do elefante. Pego a linha aqui, vou passar a linha dupla também, pra ficar mais firme. Então, aqui, ó, vamos lá fixar a cabeça. Então, eu vou entrar com a linha aqui, por baixo do braço, pra ficar escondido a pontinha. E vou sair aqui na parte de cima, ó. A costura tá aqui, vou sair um pouquinho mais pro lado de trás, ó. Sair com a agulha aqui, ó. Puxa aqui. Peraí, aqui. E vou prender na cabeça. Então, ó, a cabeça vai ficar nessa direção. Então, eu vou entrar com a agulha daqui pra lá, ó. A costura da cabeça tá aqui. Eu dou a distância de um dedo e vou entrar aqui, ó. Saio, entro aqui e já saio aqui do outro lado, ó. Já mostro mais de pertinho. Tá vendo, ó? Entro aqui e já saio aqui. Passo a primeira linha. Então, eu fiz um ponto aqui no pescoço e aqui na cabeça, tá? Vou fazer novamente um ponto aqui no pescoço, na mesma direção do primeiro ponto que eu dei aqui. Entro aqui e saio aqui na frente, ó. Fiz 3 pontos. Um aqui e outro aqui na frente. Vou puxar. Ó. Então, tem um ponto aqui, um aqui na cabeça, o outro aqui do lado e o outro aqui no pescoço. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4. E o outro ponto que a gente vai prender agora. Ó, fiz os pontos aqui, agora eu vou novamente passar na cabeça. Então, a costura tá aqui. Agora, eu vou entrar na direção da costura e sair aqui do outro lado, ó. Já mostro aí de pertinho. Peraí. Ó. Então, entrei aqui na direção da costura e saí aqui já. E passo a linha. Explicando bem devagarzinho, porque as pessoas têm bastante dúvida nessa parte. Então, ó, vou fazer 4 pontos, tá vendo, ó? 4 pontos aqui no pescoço e 4 pontos aqui na cabeça, ó. Tá vendo? O último ponto, eu saio aqui da cabeça, ó, que tem 4 pontos, e aqui no pescoço tem 3. Vou fazer o quarto agora. Então, eu vou entrar aqui na mesma direção, aqui, ó. Entro aqui nessa parte e vou sair aqui pra fazer o pontinho final. Nessa parte, eu vou esconder depois com a gravatinha, ó. Tá vendo? Então, eu saio com a agulha aqui, vou puxar com cuidado. Ó, vou mostrar mais de perto agora. Então, ó, tem 4 pontos no pescoço e 4 pontos na cabeça. E agora, é só puxar e arrematar aqui na parte de baixo. Porque desse jeito, a cabeça não fica molenga. Então, ó, fica bem mais prático para vocês fixarem a cabeça. Vocês podem utilizar essa técnica para vocês prenderem a cabeça de outras peças que vocês têm aí, tá bom? Então, a gente vai puxar bem aqui e vai dar uns 3 nozinhos. Primeiro aqui, a gente não precisa dar nó. A gente passa a linha e puxa. Aí, a gente pode dar um nozinho. Pode dar uns 3 arremate, tá? Então, eu vou dar 1. Então, ó, prendemos bem aqui. Então, a gente pode entrar com a agulha agora e sair pra qualquer lugar do corpo pra gente cortar a linha que sobrou. Opa! Puxa aqui e vamos arrematar. Então, olha, gente, já fixamos a cabeça, tá vendo? Ela fica bem firminha, não fica aparecendo ponto nenhum aqui atrás, tá? Aqui tem o pontinho que eu
que eu vou esconder com a gravatinha. E depois, se vocês forem fazer uma elefantinha, pode fazer um lacinho aqui também pra esconder esse pontinho. Então, ó, a cabeça já tá fixada, ela fica bem firme mesmo, tá bom? Pra quem tiver dúvida, depois vai ficar disponível aí, vocês assistem novamente como eu prendo a cabeça. Agora, vamos colar o rabinho do elefante. Então, aqui, ó, o tecido é simples. Fiz o recorte lá no molde, ó, no tecido Microsoft, e vou passar um pinguinho de cola aqui atrás para fixar o rabinho. A parte do tecido direito eu deixo pra cima, ó, direito com direito. E aperta aqui, ó. Ó, então, colei o rabinho aqui. Agora, vamos colar as orelhinhas. Então, ó, a abertura da orelha tá aqui nessa parte. Então, a gente vai fazer o quê? Passar um pingo de cola aqui. Pinguinho de cola quente. Deixa eu só tirar. Pinguinho de cola quente aqui. E vou dobrar a orelhinha assim, ó. Só pra esconder a abertura. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Passo cola aqui no meio. Dobro. Seguro bem pra colar. Tá vendo? Ó, já até entortei pra colar na cabeça, ó. Aperto bem aqui e vou colar na cabeça. Vou virar aqui pra mim, depois eu viro aí pra vocês. Vou passar cola aqui na direção da costura. E vou colar aqui na direção da costura na cabeça, ó. Pressiono bem até colar. Colei aqui e vou colar a outra orelhinha. Mesmo jeito, passo cola aqui na costura e colo aqui na direção da costura na cabeça. Pressiono bem pra colar. Colei as duas orelhinhas. Agora, pra finalizar o nosso elefantinho, nós vamos fazer as gravatinhas de tecido. Faço a gravatinha aqui e o lacinho aqui no bumbum. Então, vamos fazer o lacinho. Como que eu faço o lacinho? O lacinho do bumbum eu já deixei pronto, tá? Eu deixei pronto. Então, vou fazer a gravatinha aqui pra vocês. Cortei uma tira de tecido de 30 centímetros aproximadamente deixa eu ver aqui quantos centímetros tem aqui. Aproximadamente 4 centímetros, 4 centímetros e meio. Não precisa ser exatamente igual, tá, gente? Então, vamos fazer o lacinho. Eu rasgo o tecido pra ficar com esse acabamento rasgadinho aqui, ao invés de eu cortar com a tesoura. Então, eu pego, corto só o início e rasgo o tecido pra ficar com esse acabamento em volta aqui de desfiadinho, tá bom? Então, aqui, ó, vamos fazer o lacinho. Então, vamos lá. Vou pôr o lacinho aqui com a estampa virada pra cima, nos 2 dedos. Utilizo os 2 dedos pra fazer o lacinho, tá? Vou envolver os 2 dedos aqui. Vou passar no meio, ó, tecido lá pra trás. Daqui de trás, eu vou vir no meio dos dedos e entrar com essa ponta aqui nesse tecido que tá preso nesse dedo aqui, tá? Então, eu vou recapitular. Coloco a estampa virada pra cima, envolvo os 2 dedos, entro aqui no meio, puxo o tecido aqui pra trás. Deixando sempre uma partinha aqui, peraí. Puxa, deixando sempre um pedacinho aqui, ó. Saio aqui pra trás, vou passar aqui no meio e essa ponta, vou entrar aqui neste tecido que está preso ao dedo, ó. Passo aqui por dentro e vou puxar, ó. Sempre vou acertando no dedo e vou puxar aqui pra frente. E aí, eu vou formar a gravatinha. Puxo bem. Ó, antes de tirar do dedo, a gente pode acertar. Ver se os 2 lados estão do mesmo tamanho. E tirar.
Eu sempre posto vídeo lá no Instagram como fazer esse lacinho, essa gravatinha, super simples. Então, aqui, vou endireitar aqui pra baixo e arrematar pra ficar igual dos dois lados, ó. Arremato aqui na parte de baixo e do outro lado. E puxo as pontinhas pra desfiar, ó. Super simples, super prático de fazer esse lacinho. Então, eu desfiei, puxo aqui, ó, depois que eu arrematei, eu vou desfiar as pontinhas. Vou fazer de novo o lacinho pra vocês, ficar mais fácil. Então, ó, a gravatinha eu faço maior e o rabinho eu faço com aproximadamente 2 centímetros a tira, tá bom? Sempre faço com o tamanho de 30 centímetros pra ficar mais fácil nessa montagem aqui em volta do dedo. Se você faz com laço muito curto, fica mais difícil pra você fazer. Então, vamos lá, ó. Vou fazer de novo. Então, envolvo os 2 dedos, deixo uma parte aqui do tecido, com a estampa virada pra cima. Vou entrar aqui no meio do dedo. Vou passar aqui por trás. E entrar aqui no meio do dedo, ó. Nessa parte que tá presa. A pontinha eu passo aqui no meio. Opa! Passo aqui no meio e vou puxar. Veja se tá igual e vou puxar bem pra formar a gravatinha, ó. Vamos lá, puxa aqui, aí vocês tiram e acerta direitinho, ó. Arremata aqui embaixo. Tá vendo? E puxa pra desfiar as pontinhas. Então, ó, a gravatinha é super simples, super prática e rápida de fazer. Vocês podem fazer de várias cores, pode colocar aqui na cabeça dela pra fazer uma elefantinha. Tá vendo? Olha que bonitinha. Faz o machinho e a fêmea. E põe um lacinho aqui também no pescocinho. Então, agora vamos passar um pinguinho de cola quente aqui no centro do lacinho. E vamos colar aqui embaixo do pescoço, para esconder o pontinho. Segura bem, cola bem aqui, prontinho. E agora, a gente vai colar no rabinho. Dobra o rabinho, vira o rabinho pra cima. Passo cola aqui na pontinha do rabinho. E fixa aqui, ó. Segura bem. Vou colocar no pera. Isso, ó, vocês podem incrementar a peça de vocês. Se for fazer uma elefantinha, pode também fazer rosa, pode fazer de qualquer outra cor, colocar acessório, pôr lacinho, pôr colarzinho, fazer uma sainha com renda. Vocês podem inventar o que vocês quiserem pra fazer na sua peça. Então, aqui eu ensinei o elefantinho Billy, mas pode fazer elefantinha menininha também, tá? Gente, beijo, obrigado pelo carinho de todos vocês. Qualquer coisa, é só me chamar.